acabar. Won't you write your story on my heart? Write your story, write your story. Olá, preciosidades, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês algo tremendo que aconteceu comigo. É assim, só pra quem crê realmente, não é algo assim normal, é sobrenatural. Não está dentro da normalidade, vamos dizer assim. Bom, é o seguinte, como eu falei já aqui em vários vídeos, nós fizemos um projeto de 24 horas de oração intercessória. Então esse projeto, ele teve muito rendimento, né? Deus renovou, batizou, abençoou pessoas também através desse projeto. E muita gente recebeu as suas bênçãos, né? Claro que esse projeto, ele tá aí na frente, nós vamos continuar com o projeto, ele não acabou, a gente vai dar continuidade. Porém, eu falei o que aconteceu, né? Depois que nós nos levantamos com isso, o inimigo também foi com fúria. O nosso carro teve perda total, veio um carro desgovernado, bateu no nosso carro, o carro ele virou só latinha, então a gente teve perda total. Porém, tudo está nas mãos do Criador, não é verdade? E tudo só acontece com permissão, né? E essa permissão é a permissão de Deus. Não existe nada, gente, que fuja do controle de Deus e que aconteça sem ser a permissão do Eterno. Então o Eterno permitiu assim e assim foi, né? E tudo serve para um aprimoramento, para um aprendizado, né, na nossa vida. Inclusive eu trouxe até o verso para você que fala assim, tá no livro de Salmos, no capítulo 67, o verso 6, que diz o seguinte: então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Gente, a terra, ela dá fruto, a terra, ela frutifica, e Deus abençoará a todos. Então a bênção de Deus, ela recai sobre todos. Muitas pessoas acham assim, não, a bênção de Deus só recai sobre o justo. Não, a bênção de Deus, ela recai sobre todos. Só em nós estarmos respirando, acordar de manhã, poder nos mover, nos movimentar, enquanto existem muitas pessoas que estão em um leito, né, respirando através de aparelho, e enfim, pessoas que não conseguem fazer suas atividades normais, e essas pessoas precisam tanto de ajuda. Então só em nós estarmos fazendo simples atos de respirar já é uma grande bênção de Deus. Então as bênçãos de Deus, elas são imensuráveis. Se eu for relatar aqui as bênçãos de Deus, eu vou passar o dia inteiro e vou passar o ano inteiro e eu não vou conseguir descrever todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre todos nós. É o ar que respiramos, é os movimentos, são as células do corpo. Cada órgão tem uma função, cada parte do nosso corpo exerce uma função específica e nenhuma delas, né, sai do seu propósito, né, e todas elas exercem aquele propósito devido. Assim como o universo também obedece, a natureza obedece a um sistema, a natureza também, ela obedece a Deus, porque senão os planetas, eles viviam desgovernados e assim iria acontecer explosões, né, e a Terra já teria acabado, se não houvesse para todas as coisas um limite, uma rota, um jeito certo de agir, uma delimitação dada por Deus, a mão de Deus realmente cuidando de todas as coisas. Então é isso. E aí você pergunta, Célia, onde você quer chegar? Então o nosso carro se foi, né? E nós não vamos desistir da obra de Deus por isso. Mas aconteceu algo sobrenatural, porque essas últimas semanas a gente estava fazendo os projetos e executando e tudo mais. Essas últimas semanas Deus começou a falar, Célia, vai na concessionária. No meu coração eu sentia Deus falando, vai na concessionária. E eu falava, como eu vou na concessionária se nós estamos agora na dependência de Deus? Essa forma que eu falo de dependência de Deus, gente, foi uma forma em que nós escolhemos estar na dependência de Deus. Porque, bom, Deus nos chamou para estar nesse período na dependência dele, né? Eu já falei de tudo que aconteceu, eu já relatei tudo que aconteceu aqui. Então é um período de dependência de Deus. E meu esposo, como tem um chamado para a obra missionária, então ele resolveu também ficar só na obra de Deus, fazendo a obra. E nós decidimos assim. Então eu falei, Senhor, como eu vou na concessionária se nós estamos na dependência?
Mas o Senhor começou a falar, gente. E quando Deus fala, igual Deus falou com Samuel, Samuel, a gente tem que aprender a ouvir. E a gente tem que aprender também a pedir o discernimento espiritual, pra gente entender, pra gente começar a entender o que Deus quer falar. Isso é muito importante. Então, tava vindo isso e era estranho. E aí, um certo dia, eu acordei de manhã, me arrumei e fui no centro. E quando eu cheguei no centro, Deus falou, entra na concessionária. E eu fiquei, gente, eu tô ficando doida. Como que eu vou entrar na concessionária? E Deus falou no meu coração, entra na concessionária. Então eu resolvi entrar. E eu entrei ali na concessionária. Comecei a olhar os carros, né? Assim, sem jeito, tava com a Raíssa no meu braço. E eu, gente, eu tô aqui fazendo o quê? O que eu tô fazendo dentro dessa concessionária? Eu tô doida, mas eu vou ficar aqui. Deus mandou eu ficar aqui, eu vou ficar. E quando eu cheguei bem no meio da concessionária, um jovem veio ao meu encontro. Uma das duas coisas ele é ali. Ou ele é o gerente geral, ou ele é o dono da concessionária. Mas abaixo do que isso ele não é, porque ele comanda os funcionários e toda a administração lá ele estava fazendo. E eu também não perguntei. Então, quando eu cheguei bem no meio da concessionária, ele veio ao encontro e conversou comigo. Ele falou assim, você quer um café ou uma água? E aí eu falei, quero uma água. Aí ele me levou até lá, né? E me deu água. Ele disse, sente na minha mesa. Então, gente, ele não perguntou o que você deseja, o que você quer, qual carro que você quer. Ele falou assim, sente na minha mesa. E a mesa dele era a mesa central, a mesa do meio, né? Aí eu sentei, ele olhou pra mim e ele falou, você é mulher de Deus. E eu fiquei olhando pra ele e ele disse assim, o Espírito de Deus está confirmando que você é mulher de Deus. E eu continuei olhando nos olhos dele e ele falou, e você não veio aqui à toa. E eu continuei olhando, ele pegou assim, Deus manda te dizer que tudo que foi tirado de ti, ele vai restituir, foi ele que permitiu ser tirado. Porque ele quer te dar o melhor. Gente, eu fiquei impressionada com aquele homem, porque ele não conhece a minha vida, ele não sabe quem eu sou, de onde eu vim, nada. Assim, a cidade que eu moro é uma cidade grande, então ninguém conhece ninguém. E ele continuou falando, o que Deus vai te dar é muito grande, você crê? E aí eu tirava a vista assim, ele baixava, ele dizia assim, olhe pra mim, olhe no meu olho. E eu continuava olhando. E ele falou, olha, você não veio aqui à toa. E ele começou a se emocionar, sabe? Ele chorava de uma forma sobrenatural. E eu olhava pra ele e ele continuava chorando. Ele dizia assim, olha pra mim, Deus, ele não te trouxe aqui à toa. Ele disse assim, Deus permitiu que acontecesse tudo isso na sua vida. Mas é porque Deus, ele tem algo tremendo na tua vida. Tudo que você está fazendo, Deus está se agradando do que você está fazendo. Ele pegou uma caneta e um papel e ele fez uma simbologia pra mim, né? Ele fez um pontinho no meio do papel e ele falou assim, você sabe o que é isso? Aí eu falei, não, um pontinho. Ele falou, é um pontinho. Aqui ele está simbolizando não um pontinho, mas está simbolizando a semente da mostarda. A Bíblia fala que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos fazer com que um monte se transporte de um lugar para outro, né? Mas Deus, ele vai muito além do que isso, porque a nossa fé, ela é limitada. Ele falou assim, nós vemos o presente, porém Deus vê o futuro. Você sabe o tamanho da árvore da mostarda? E eu falei, não. Ele falou, é imensa, é grandiosa. Tem mais ou menos 45 metros de altura. É muito grande a árvore da mostarda. Comparada à sua semente, é gigantesca. Você sabe a profundidade que vai a semente da mostarda? Quando ela enraiza na terra e ela brota e forma as raízes, sabe? Você sabe até onde essas raízes vai? Eu falei, não. Ele falou, ela vai muito longe, mais de 5.000 metros atrás da água, no subsolo, lá dentro do solo, ela vai em busca da água. E você sabe quem é a água? E eu falei, é Jesus. Ele falou, sim, a água é Jesus. E Deus está comparando a sua fé nessa manhã como a semente da mostarda, que hoje, ele falou assim, hoje ela é pequena, mas Deus vê além. Deus vê a obra grandiosa que ele vai fazer na tua vida, o tamanho da árvore que vai se tornar, imensurável, frutífera. Serão as bênçãos que Deus tem para derramar na sua vida através da sua pequena fé. Assim eu comparo a sua fé como grão de mostarda. E o que Deus está me mostrando agora, como
vai se tornar os frutos dessa fé. Quão grandioso é, quão imensurável é, como Deus nos vê. Deus não nos vê apenas no presente, mas sim no futuro. Então ele falou dessa forma e eu fiquei assim surpreendida. E nesse momento, gente, veio aquela presença de Deus forte naquele ambiente. E ele chorava como uma criança. Ele olhava para os funcionários dele e ele falava, tá vendo eles? Eles não compreendem o que estamos falando, porque não há discernimento do Espírito neles. Mas você entende o que eu estou falando? Aí eu falava, entendo. E aí eu comecei a me emocionar e ele chorava que nem uma criança, ele chorava muito. E ele começou a falar em línguas. E ele falava, você não sabe quem eu sou, você não sabe de onde eu vim, você não sabe a minha história. Você entrou aqui nessa concessionária, mas Deus tinha um propósito. E eu olhava pra ele e dizia assim, se eu contar a minha história, você chora. Deus fez uma obra grandiosa na minha vida. Hoje eu sou a jumenta de Balaão. Ele falava, hoje eu sou a jumenta de Balaão que falo com você. Porque não me considero nada. Perante o que eu fui, eu não me considero nada. Sabe a humildade daquele homem, né? E ele era uma pessoa muito importante ali naquele lugar, mas ele se fez ali humilde. Ele falou, é a jumenta de Balaão que está profetizando aqui pra você. E ele continuava profetizando. Gente, foram muitas as coisas que ele falou pra mim. E eu fiquei maravilhada naquela manhã, sentindo a presença de Deus. E ele dizia, você não sabe de onde eu vim, o lixo que eu era e o que Deus me transformou hoje. Tudo para a honra e glória de Deus. E eu fiquei maravilhada. E ele falou assim, olha, pega esse cartão. Ele me deu o cartão lá da concessionária e falou, fale para o seu esposo. Ele falou assim, eu vou fazer de tudo para que seu esposo tenha o carro. Seu esposo vai ter esse carro, diga para ele vir aqui na concessionária, que você não veio aqui em vão, porque Deus tocou no meu coração. Ele disse, a esposa sábia edifica a sua casa. Traga seu esposo aqui, leve esse cartão pra ele e fale que a jumenta de Balaão mandou esse cartão pra ele. Gente, eu fiquei emocionada, sabe, com aquilo tudo. Não com a proposta que ele fez lá, porque é irrelevante com relação a tudo que Deus falou naquela manhã, né? Porque independente do plano, do projeto dar certo ou não, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus do mesmo jeito. Se nós tirarmos o carro, ele vai ser Deus. Se nós não tirarmos, ele vai continuar sendo Deus. Então não é isso, é o que Deus falou comigo, que ele muito está se agradando do que eu estou fazendo. Porque muitas vezes a gente se cobra, Senhor, será que eu estou fazendo algo que desagrada a tua vontade? Será que eu estou fazendo algo que te agrada? Então a gente se cobra. Mas quando Deus vem falando que está se agradando, que ele vai fazer, que ele está na obra, a gente fica assim, maravilhado. E aquela manhã foi uma intimidade que Deus teve comigo, que Deus falou diretamente comigo. E ele entregou aquele cartão. Ele falou assim, eu gosto de vir trabalhar de ônibus. E eu olhei assim pra ele e disse, eu gosto porque eu tenho contato com as pessoas. Então quando eu desci do ônibus, eu vi um grupo de mendigos lá sentado. E eu sentei junto dos mendigos. E os mendigos começaram a falar, Senhor, sai de perto de mim, o Senhor tão cheiroso, tão bonito, você é uma pessoa tão importante aqui no nosso meio. Ele falou, que nada, você não sabe quem eu era, o lixo que eu era. Eu não sou nada, eu sou apenas um instrumento na mão de Deus, quero ficar aqui com vocês. Ele falava que os mendigos estavam se incomodando com a presença dele ali. E ele falou, não, sou igual a vocês. E ele comprou um lanche ali para os mendigos e sentou e começou a falar da palavra de Deus. E começou a falar da transformação que Deus havia feito nele. E de quem ele era e o que Deus fez, a restauração que Deus fez na vida dele. O homem que ele se tornou hoje para quem ele era antes. Diz que os mendigos começaram a sentir a presença de Deus e ficaram maravilhados. Sentiram a presença de Deus e falavam, nossa, que presença forte de Deus que nós estamos sentindo aqui. Gente, então foi um encontro maravilhoso que Deus teve comigo. Então eu fico feliz porque é Deus respondendo, estou contigo, Célia, estou te ajudando, estou na causa, estou na obra, estou nesse negócio. Pessoal, tem algo que eu esqueci de falar pra vocês. Aquele jovem, no final daquela conversa toda que a gente teve, ele se revelou a mim, ele falou assim, sabe quem eu sou? Eu sou servo, Deus viu. Mas eu sou pastor. Ele disse assim, não me considero um pastor, porque sou servo. Meu pastor é Jesus, mas eu sou pastor de uma igreja. E ele ainda falou mais, e sou judeu. Pessoal, eu fiquei assim maravilhada, sabe? Porque além dele ser um pastor, ele é judeu, né? Eu amo a cultura judaica. Eu amo tudo, eu amo tudo relacionado aos judeus, o estilo de vida dos judeus, como ele vive, a reverência que eles têm a Deus, né? E
é maravilhoso. E além dele ser judeu, ele também era um pastor. Então, além de judeu, também ele era pastor, tá certo? Então eu fiquei assim maravilhada com tudo aquilo, com a obra tremenda que Deus fez naquela manhã. E Deus, ele é fiel, gente. Deus, ele é fiel. Ele falou comigo tremendamente através de um servo seu, uma pessoa de uma posição boa na sociedade, mas que, segundo ele, já tinha sido lixo da sociedade. Mas hoje Deus havia o reciclado e feito um novo homem, uma nova criatura. E ele, servo de Deus, servo do Deus vivo, né? Também pastor e ainda judeu, né? Então, pra mim foi gratificante. Eu voltei pra falar essa última parte que eu tinha esquecido de gravar, né? Eu tinha esquecido de falar pra vocês que ele é judeu, né? E Deus é maravilhoso. O meu esposo se levantou também pra estar me ajudando nos grupos de oração, sendo ele que nem gosta de rede social, nem dessas coisas, mas ele está lá orando e ajudando, e Deus usa ele tremendamente, e a obra de Deus está sendo feita, e Deus tem honrado e suprido todas as coisas. Nós temos unido as nossas forças para interceder, e Deus tem falado, Deus tem mandado falar, Deus tem recado para as pessoas através das nossas bocas, das nossas vidas, e Deus tem abençoado muito todas as pessoas, as mulheres e os homens também que têm ajudado e têm colaborado naquele grupo de oração, de intercessão, de levantamento espiritual. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para quem quiser participar aí dos grupos de oração. Tem oração de 24 horas de Semeadores da Esperança. Lá você fala o que você está precisando em oração, qual é o seu anseio, se você está com enfermidade, se você está desejando revestimento espiritual, se você está desejando que seu filho volte para os caminhos do Senhor, que seu esposo volte para os caminhos do Senhor, que seu esposo conheça os caminhos do Senhor, enfim. Lá é o lugar de você abrir seu coração, é no Semeadores da Esperança. 24 horas de oração já é por revestimento espiritual, cobertura espiritual, os dons espirituais. E tem os mantenedores do Ministério Célia Mello, Ministério Individual, gente, minha vida, porque estou na dependência de Deus, então esse grupo é especificamente para isso. E aí, se você quiser entrar em um dos grupos, fica à vontade. Nós estamos lá para estar orando, intercedendo e juntando as nossas forças para exaltar o nome do Senhor Deus, para glorificar o nome do Senhor Deus, para ajudar as pessoas a se levantar também, né? Nós estamos ali para ajudar, apenas para ajudar. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Quem gostou do vídeo, não esqueçam de deixar aí seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Quem quiser participar dos grupos, vou estar colocando aqui na descrição dos vídeos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá certo? Maker of the stars, let me be